Oi, pessoal, boa noite! E aí, tudo maravilha? Professor Rogério Almeida, trago para vocês uma nova playlist, dessa vez envolvendo números complexos. Estamos na nossa aula de número um e nessa aula vamos tratar de alguns fatos e curiosidades envolvendo complexos. Vamos tratar aí do coração dessa nossa aula de número um, que é a forma algébrica de um número complexo, assim como operações e propriedades envolvidas. Também vamos falar do conjugado de um número complexo. Espero que vocês gostem, então acompanhe aí comigo, começando com alguns fatos e curiosidades. Os números complexos começaram a ser utilizados mais formalmente no século XVI para resolver equações de grau 3 e também grau 4. Destaque aí para os trabalhos do Scipione del Ferro e Tartaglia. Também podemos destacar o trabalho de Girolamo Cardano, que, entre outros trabalhos, resolveu o problema de dividir o número 10 em duas partes cujo produto é 40. Essas duas partes são 5 mais raiz quadrada de menos 15, 5 menos raiz quadrada de menos 15, que são raízes da equação do segundo grau, x ao quadrado mais 40 igual a 10x. Chama a atenção de vocês que dentro do conjunto dos reais, essa equação não teria solução. Já nos números complexos, ela passa a ter. Outros trabalhos importantes são de Wessel, Gauss e Jean-Robert Argan, que admitem uma representação geométrica para um número complexo. Mais precisamente, vamos trabalhar na aula de número 2 com o plano de Argan-Gauss e a forma trigonométrica de um número complexo. Outra coisa importante foi que Gauss demonstrou o teorema fundamental da álgebra, que diz o seguinte: todo polinômio de grau n maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa. Podemos destacar também os trabalhos de Euler e de Moivre, envolvendo, entre outras coisas, a estrutura algébrica de um complexo e a álgebra formal dos números complexos, a escrita também como pares ordenados. Nós vamos ver também na nossa aula de número 2 duas fórmulas importantíssimas que levam o nome de de Moivre, que são as fórmulas da potenciação e radiciação de complexos. Algumas áreas de aplicação dos complexos: solução de equações polinomiais, demonstração de alguns teoremas, e no ensino superior existem disciplinas específicas que tratam de números complexos. Por exemplo, análise complexa e álgebra linear complexa. Dentro da física, podemos citar o eletromagnetismo e mecânica quântica, assuntos que abordam aí um pouco de números complexos. Então, vamos tratar aí, começar a tratar da forma algébrica de um número complexo. Bom, todo número complexo, z, pode ser escrito da seguinte forma: z igual a mais b vezes i. A é a parte real do nosso número complexo, b é a parte imaginária, i é a unidade imaginária. E a gente adota i ao quadrado igual a menos 1. A e B pertencem ao conjunto dos reais, e o símbolo para o conjunto dos complexos está representado aqui, onde eu estou com o cursor do mouse. Mais formalmente, a gente pode dizer que o A é igual a RE entre parênteses Z. O que significa isso? Que o A é a parte real do complexo Z, que eu estou me referindo. E B é o IMZ entre parênteses. Ou seja, B é a parte imaginária do nosso complexo Z. Então, o A é o termo da parte real, B, que é o termo que acompanha o I, é a parte imaginária do nosso número complexo. Maravilha? Alguns exemplinhos que eu separei para vocês de números complexos. Por exemplo, z igual a menos 2 mais 5i é um complexo onde a parte real é menos 2 e a parte imaginária é 5. Em z igual a 10 menos i, a parte real é 10 e a parte imaginária menos 1. No nosso terceiro exemplo, z igual a menos 1 menos i,
A parte real é menos 1, a parte imaginária também é menos 1. Chamo a atenção de vocês para os dois últimos exemplos. Z igual a menos 2 é um número real. Nós dizemos que um número é real quando a parte imaginária é igual a zero, ou seja, não tem o termo que multiplica i, que é a unidade imaginária. Por outro lado, quando a parte real é zero, por exemplo, z igual a 8i, nós dizemos que esse número é imaginário puro. Beleza? Super simples, bem tranquilo. Separei algumas operações para fazer com vocês envolvendo números complexos. Por exemplo, fazer esse produto aí entre dois complexos, 6 mais i, que multiplica 1 menos i. Então, o que nós vamos fazer é utilizar a propriedade distributiva normalmente. Então, primeiro, 6 vezes 1 vai dar 6. 6 que multiplica menos i vai dar menos 6i. I que multiplica 1 vai dar i. I que multiplica menos i vai dar menos i elevado ao quadrado. Agora, nós vamos juntar aí os termos semelhantes. Com o seguinte cuidado, nós vimos no slide anterior que i ao quadrado é sempre igual a quanto? Exatamente, menos 1. Então, a gente já pode substituir esse i ao quadrado aqui por menos 1. A nossa continha vai ficar 6 menos 6i mais i mais 1. Juntando aí os termos semelhantes, vai ficar 5 mais 1, aliás, 6 mais 1, 7. Menos 6i mais i, menos 5i. Está aí o nosso complexo, resultado do produto de outros dois números complexos. Beleza? Bem tranquilo. A letra B é mais fácil ainda, é só a gente fazer os termos semelhantes. Então, o 10 eu vou diminuir de 1. 10 menos 1 vai dar 9. Por outro lado, 12i menos i vai dar mais 11i. E acabou aí a nossa continha. Beleza? Muito tranquilo, né? E o último exemplo tem aí um produto notável. Vamos fazer a formulinha do quadrado da soma de dois termos, normalmente. Então, 3 mais 2i ao quadrado é o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 3, multiplicado pelo segundo, que é 2i, mais o segundo termo ao quadrado, que é 2i, tudo isso elevado a 2. E o menos 2 no final, eu vou repetir. Fazendo essa continha, 3 ao quadrado vai dar 9, 2 vezes 3 vai dar 6, 6 vezes 2i vai dar mais 12i. Mais 2i elevado ao quadrado vai dar 4i ao quadrado. E o menos 2 eu repito. Beleza? Agora eu vou usar novamente que o i ao quadrado é igual a menos 1 para finalizar a minha conta. Então vai ficar 9 mais 12i mais 4i ao quadrado, ou seja, menos 4, menos 2. 9 menos 4, 5. 5 menos 2, 3. Então, vai ficar 3 mais 12i. Essa é a nossa resposta dessa continha. Beleza? Muito tranquilo. Cálculos aí de soma, multiplicação envolvendo números complexos. Tudo beleza? Legal até aí? Maravilha. Então, vamos nós. Mais um exemplinho. Calcular o valor de 1 mais i elevado a 12 menos 1 menos i elevado a 12. Então, a dica aí é a gente tratar do 1 mais i, vou escrever isso aqui, 1 mais i elevado ao quadrado, e ver o que isso vai dar. Então, desenvolvendo o produto notável, vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo.
Substituindo o nosso i ao quadrado, vou até escrever aqui, o nosso i ao quadrado é menos 1. Então, substituindo, vai ficar 1 mais 2i menos 1. Então, vai cortar esse 1 com esse menos 1, a nossa resposta é 2i. Beleza? Por outro lado, eu vou fazer o 1 menos i elevado ao quadrado. E vou ver o que vai dar. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Novamente, substituindo o i ao quadrado por menos 1, vai ficar 1 menos 2i menos 1. Simplificando, vai cortar esse 1 com o menos 1, vai dar menos 2i. Beleza? Para que eu fiz isso? Porque agora eu posso quebrar esses expoentes aqui, 12, em quadrados, né? Então, vai ficar da seguinte forma. 1 mais i elevado a 12 é a mesma coisa que 1 mais i elevado ao quadrado, tudo isso elevado a 6. Beleza? Mesma coisa eu faço com 1 menos i. 1 menos i elevado a 12, eu posso escrever como 1 menos i ao quadrado, elevado também a 6, usando aí propriedade de potência. Beleza? 1 mais i ao quadrado eu já posso substituir por 2i. Então, eu tenho 2i elevado a 6. Menos, quem é 1 menos i ao quadrado? 1 menos i ao quadrado é menos 2i, e isso vai ficar elevado a 6. Maravilha? Então, essa continha vai ficar 2i elevado a 6 menos... Bom, menos 2 elevado a número positivo, aliás, número par, vai dar positivo, né? Então, esse menoszinho aqui, como a potência é par, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 2i elevado a 6. Nem precisa você fazer essa conta, porque como esses termos são iguais, eu estou diminuindo dois termos que são iguais, essa continha vai dar zero, que é a solução do nosso problema. Maravilha? Tranquilidade? Então, a ideia é a gente saber de antemão quanto que vale 1 mais i ao quadrado e quanto que vale 1 menos i elevado ao quadrado. E aplicar aí a propriedade de potência para reduzir o tamanho aí do nosso expoente, né? No caso aqui, o tamanho era 12. Beleza? Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre as potências de i. Então, dá uma olhada aí comigo. Se eu fizer i elevado a zero, qualquer número diferente de zero, elevado a zero, dá 1. Se eu fizer i elevado a 1, vai dar i. Nós vimos que i ao quadrado é igual a menos 1. O i é a unidade imaginária. Se eu fizer i ao cubo ele pode ser escrito como i ao quadrado vezes i. Como i ao quadrado é menos 1 e o i elevado a 1 dá ele mesmo, menos 1 vezes i vai dar menos i. Chama a atenção de vocês que isso vai sempre se repetir a cada 4 termos. Então, dá uma olhada na sequência. 1, i, menos 1, menos i. Se eu fizer o i elevado a 4, isso pode ser escrito como i ao quadrado vezes i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1 que multiplica menos 1 vai dar 1. Se eu fizer o i à quinta, como sendo i ao cubo vezes i ao quadrado, vai dar i. Então, perceba que, novamente, está se repetindo, né? A sequência 1, i, menos 1, menos i. O i à quarta vai dar 1, o i à quinta vai dar i, o i à sexta, menos 1, o i à sétima, menos i. E isso vai se repetindo aí infinitamente, sempre de 4 em 4. Sacaram? Então, qualquer potência de i, para eu saber o resultado que pode dar, eu faço o seguinte procedimento. Por exemplo, se eu quiser calcular o i elevado a 503, então, como se repete de 4 em 4, eu vou pegar o expoente, que é o 503, e vou dividir por 4. E vou procurar o resto dessa divisão. Então, fazendo aí a nossa continha, né? 503 dividido por 4, vou abaixar o 5. 4 vezes 1, 4. Para 5 falta 1. Abaixo 10. 2 vezes 4, 8. Para 10 falta 2.
Abaixando 3, vai ficar 23. 5 vezes 4 vai dar 20, para 23, falta 3. Então, perceba o seguinte, eu vou pegar sempre o resto da minha divisão por 4. Então, o nosso i elevado a 503 é igualzinho ao i elevado a 3, porque 3 é o resto da divisão do 503 por 4. E o i elevado ao cubo, nós já fizemos aqui. Ó. O i elevado ao cubo é menos i, que é a resposta dessa nossa potência aí do exemplo. Belezinha? Muito tranquilo, né? Mais um exemplinho, i elevado a 76. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 76 e vai dividir por 4. Então, eu vou abaixar o 7. 4 vezes 1, 4. Para 7 faltam 3. Abaixa o 6, 36. 4 vezes 9, 36. Para 36, nada. Portanto, o i elevado a 76 é a mesma coisa que o i elevado a 0. E i elevado a 0 dá 1. Está aí a solução de mais um exemplo envolvendo potências de i. Maravilha? Assunto muito importante. Vamos falar um pouquinho do conjugado de um número complexo. Então, dado o complexo z igual a mais bi, o conjugado de z é também um número complexo que nós chamamos de z barra e é igual a menos b vezes i. Qual que é a diferença do complexo por seu conjugado? É que o sinal da parte imaginária troca. Então, se o complexo original tem a parte imaginária positiva, no seu conjugado ela será negativa e vice-versa. Beleza? 2 exemplinhos. Então, suponha que z é igual a 2 mais raiz de 2i. Então, o conjugado de z vai ser 2 menos raiz de 2i. É só você trocar o sinal da parte imaginária. O segundo exemplo, z é igual a menos 7 menos 3i. Então, o z barra, que é o conjugado de z, vai ser menos 7 mais 3 vezes i. Muito tranquilo aí o cálculo de um conjugado de um complexo z. Beleza? Algumas propriedades importantes envolvendo o conjugado. Então, o complexo somado com o seu conjugado é 2 vezes a parte real desse complexo. Por outro lado, o complexo menos o seu conjugado é 2 vezes a parte imaginária do complexo original multiplicado por i. A terceira propriedade diz que um complexo é igual ao seu conjugado se e somente se esse complexo for um número real. E duas propriedades importantes, que dizem o seguinte: o conjugado da soma é a soma dos conjugados e o conjugado do produto é igual ao produto dos conjugados. Beleza? Maravilha. Uma das importâncias do conjugado de um complexo é exatamente quando nós fazemos a divisão entre complexos. Então, o processo consiste na multiplicação do numerador e do denominador pelo conjugado do denominador. Então, eu coloquei um exemplinho aí, para a gente poder fazer junto. Dado um complexo 2 mais 2i dividido por outro, 1 mais i, qual é o resultado dessa divisão? Então, pela nossa regrinha, né, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Como o denominador é 1 mais i, o conjugado dele será 1 menos i. Beleza? É só trocar o sinal da parte imaginária. E aí eu faço os produtos, tanto dos numeradores quanto dos denominadores. Beleza? Estou fazendo aqui a nossa distributiva. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 que multiplica menos i vai dar menos 2i. 2i que multiplica 1 vai dar mais 2i. E 2i que multiplica menos i vai dar menos 2i ao quadrado. E embaixo, repara aí que eu tenho um produto notável, né? Eu tenho uma coisa do tipo a mais b que multiplicar a menos b. Então, isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.
Agora eu posso substituir, né? Sempre lembrando, né? Nunca é demais, que i ao quadrado é sempre menos 1. Então, esse carinha aqui é menos 1, esse carinha aqui é menos 1. Como é que fica a conta? Bom, esse menos 2i com esse mais 2i eu já posso cancelar, vai dar 0. Então, isso vai dar 2 menos 2 que multiplica menos 1. Então, isso vai dar 2 mais 2, que vai dar 4. Beleza? E embaixo eu tenho 1 menos menos 1, que é 1 mais 1. Isso vai dar 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Morreu aí a nossa questão. Acabei de fazer a divisão entre dois complexos. Beleza? Então, é só você lembrar que tem que multiplicar o numerador e também o denominador pelo conjugado do denominador. Maravilha? Mais um exemplo aí bem interessante. Determine o valor da variável real a para que o número z igual a 1 mais 2i dividido por 2 mais ai seja real. Beleza? Então, esse número z precisa ser real. Então, vamos escrever aqui o nosso z, né? O nosso z ele é 1 mais 2i dividido por 2 mais a vezes i. Como eu tenho dois complexos, como é que eu faço para fazer essa divisão? Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Como o denominador é 2 mais ai, o conjugado será 2 menos ai. Beleza? Tanto em cima quanto embaixo, eu faço essa multiplicação. Então, eu vou arrumar aqui os termos. Maravilha. Agora, vamos fazer aí as distributivas, né? Tanto no numerador quanto no denominador. Em cima, vai ficar 1 que multiplica 2 vai dar 2. 1 que multiplica menos ai vai dar menos ai. 2i que multiplica 2 vai dar mais 4i. 2i que multiplica menos ai vai dar menos 2ai ao quadrado. Beleza? E no denominador eu tenho novamente aí produtos notáveis, né? É uma coisa do tipo a mais b que multiplicar a menos b. Então, isso é o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado vai dar 4, menos o quadrado do segundo, ou seja, eu tenho que pegar o ai e elevar os dois ao quadrado. Então, isso vai dar a ao quadrado e ao quadrado. Todo mundo acompanhou? Maravilha? Então, agora vamos fazer as substituições, né? Sabemos que o i ao quadrado ó, é sempre quanto? Muito bem, menos 1. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 2 menos ai mais 4i, menos 2, que multiplica menos 1, vai dar mais 2. Mais 2a, no caso, né? Beleza. E embaixo vai ficar 4 menos a ao quadrado, que multiplica 1, vai dar mais a ao quadrado. Maravilha? Agora é só a gente mudar um pouquinho a forma de escrever, né? Esse número complexo que deu, separando a parte imaginária da parte real. Então, vê se vocês concordam comigo, se eu posso escrever esse complexo da seguinte forma. 2 mais 2a sobre 4 mais a ao quadrado, mais i, que multiplica 4 menos a, tudo isso sobre 4 mais a ao quadrado. Fica muito melhor da gente visualizar o número complexo separando, né, essa continha que deu na parte real e na parte imaginária. Tudo beleza? Bom, esse 4 menos a apareceu porque nesse trecho aqui eu botei o i em evidência. Beleza? Todo mundo sacou? Maravilha. Qual é a vantagem de eu conseguir separar o complexo na parte real e na parte imaginária? Porque, veja, esse é o nosso z, né? Esse aqui é o nosso z, após a divisão. Bom, o problema é que esse z seja o quê?
um número real. Para esse complexo ser um número real, a parte imaginária dele tem que ser quanto, galera? Tem que ser zero, não é isso? Para um complexo ser real, a parte imaginária dele tem que ser zero. E qual é a parte imaginária desse complexo que eu obtive? É 4 menos A sobre 4 mais A ao quadrado. Essa é a parte imaginária. Então, se ela for zero, eu garanto que Z será real. E quando que uma fração é zero? Quando o numerador dela, 4 menos A, for zero. Maravilha? Passando o A para o outro lado, nós obtemos aí que o A é igual a 4 e morreu o nosso probleminha. Maravilha, tranquilidade, bem bonitinha a questão. E é sempre interessante quando o problema pedir, né, que o Z seja um número real ou imaginário puro, que você consiga separar, no final das contas, a parte real e a parte imaginária, porque uma delas vai ter que ser zero, dependendo da pergunta que o problema estiver fazendo. Maravilha? Show de bola? Muito bem. Então, era isso aí que eu tinha para falar para vocês, galera. Muito obrigado. Não percam a nossa aula de número 2, que vai envolver a forma trigonométrica, envolvendo números complexos. Muito obrigado novamente e até a próxima. Valeu, galera!